A Lei Geral da Copa não foi a plenário hoje. A votação ficou para a próxima quarta-feira. Na comissão da Câmara, a polêmica liberação de bebidas alcoólicas foi aprovada. Os estudantes terão meia entrada na categoria 4, com assentos menos valorizados, que vão custar em média US$ 25 com venda em sorteio. Olha, para comentar, nós convidamos aqui o presidente da UNE, a União Nacional dos Estudantes, que é o estudante Daniel Ilesco, né? Daniel, boa noite, obrigado pela participação conosco aqui no nosso Jornal da Record News, Daniel. Daniel, a primeira pergunta que eu queria fazer a você é o seguinte... Boa noite, Heródoto. Boa noite. Daniel, quando o deputado Vicente Cândido apresentou o seu primeiro relatório, não constava meia entrada para os estudantes, depois ele mudou o relatório. Vocês contribuíram para que isso mudasse, para que o estudante pudesse ter garantido, então, a meia entrada na Copa do Mundo? Primeiramente, boa noite, Heródoto, e boa noite aos telespectadores, em especial às telespectadoras, já que amanhã é um belo dia, o dia 8 de março, o dia que comemora a luta das mulheres por sua emancipação e para que ocupem todos os espaços na nossa sociedade. Sem dúvida alguma, Heródoto, os estudantes estão muito mobilizados há algum tempo, há muitos meses, para garantir o seu direito à meia entrada nos Jogos da Copa do Mundo. É uma lei da meia entrada que existe há mais de 70 anos no Brasil e a gente não vê nenhum motivo para que essa lei seja suspensa e desrespeitada durante a Copa do Mundo. A comissão especial da Copa, que foi debatida no Congresso sob a presidência do Renan Filho e sob a relatoria do Vicente Cândido, valorizou a todo instante muito a ação das entidades estudantis. Estivemos presentes em várias dessas comissões e pautamos o debate em várias universidades, chamando a sociedade civil a debater o tema e a defender esse direito conquistado a duras penas, com muita luta por outras gerações de estudantes. O relatório apresentado, que deve à votação no plenário da Casa na semana que vem, ele incorpora a meia entrada, no entanto, somente na faixa 4, de ingressos mais populares. E a nossa luta é pela meia entrada integral, no mínimo na Copa do Mundo, nas faixas 4 e 3, já que a faixa 1 é uma faixa corporativa destinada apenas às empresas e a faixa 2 são faixas de ingressos comercializados a cerca de US$ 1.000. Então, ingressos que, mesmo a meia, são muito caras ao estudante. Nós defendemos a meia entrada integral, porque é um direito pleno que a gente defende, mas, no limite, nessa discussão no Congresso, não abrimos mão de que a meia entrada também esteja valendo para a faixa 3, além da faixa 4, que já está garantido pela relatoria do deputado Vicente Cândido. Daniel, essa chamada faixa 4 seria a faixa menos privilegiada no Estado? Só ali que os estudantes vão poder pagar meio ingresso? Pois é, Heródoto, essa é a faixa de ingressos populares e que dentro dela está garantida a meia entrada. Somos testemunha do esforço que o deputado Vicente Cândido fez ao defender a meia entrada estudantil, mas entendemos que o relatório que ele apresenta ainda é incompleto, ainda é insuficiente, porque os estudantes brasileiros não tenham dúvida, estão empenhados em ter uma grande participação na Copa. Nós não entendemos a Copa do Mundo apenas como um evento de futebol, esse futebol que é uma paixão nacional, que é uma identidade de todas as brasileiras e brasileiros. Nós entendemos que a Copa é uma grande festa da humanidade, né? Num tempo de guerras em vários lugares do mundo, é uma ocasião em que os povos se olham na perspectiva da confraternização, dos valores que o esporte gera. E entendemos que o Brasil deve aproveitar essa Copa da melhor maneira possível, não só lutando pelo Hexa Mundial, que todos nós vamos torcer, mas aproveitando a Copa do Mundo para desenvolver o país e para ampliar os direitos do nosso Brasil. Então, as possibilidades de oportunidades de emprego, de investimentos em esporte, no esporte educacional, que a Copa gera, são muito grandes. Sim. Então, nós devemos enxergar a Copa do Mundo de um olhar mais ampliado em defesa dos interesses do povo brasileiro, que é o que a gente espera que o Congresso o faça. Isso é, no mínimo, garantir a meia entrada para os estudantes nas faixas 4 e 3. Ok. Daniel, mais um esclarecimento agora para estudantes de todo o país. Para poder chegar lá no estádio e comprar, então, um ingresso valendo metade do valor, né? Que serão US$ 25. Ele só entra com a carteirinha da UNE? Com que carteirinha eu apresento? Se eu tiver a carteirinha do meu diretório acadêmico, eu vou lá, consigo comprar minha entrada ou eu vou ter que ter a carteirinha da UNE? Sem dúvida alguma, Heródoto, o que a União Nacional dos Estudantes, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas e a Associação Nacional de Pós-Graduandos defendem é que toda a rede de entidades estudantis possam emitir a carteira, segundo um selo nacional que padronize o documento, porque é importante que esse documento ele tenha legitimidade e ele seja isento de questionamento, segundo que esse documento ateste de fato que ele é um documento de estudante, isento da possibilidade de fraude, mas o que as entidades estudantis defendem é que toda a rede de entidades,
as entidades nacionais, estaduais, municipais e de base da nossa rede, segundo um padrão unitário, possam emitir essa carteira de identificação estudantil. O nosso questionamento é que a comercialização desses ingressos é muito antidemocrática. Não sei se o telespectador tem conhecimento de como funciona isso, mas ao invés de, como nos jogos do Campeonato Brasileiro, por exemplo, em que nós vamos nos guichês dos estádios comprar os ingressos, essa venda de ingressos vai ser feita pela internet. E uma vez comprado o ingresso, a FIFA não garante o direito de ter o ingresso. Na verdade, te garante um voucher, você vai entrar num sorteio e vai ter a chance de ser sorteado ou vai ter o seu dinheiro estornado, né, do cartão de crédito pelo que você emitiu. É uma maneira, na nossa opinião, muito antidemocrática de comercializar. São cerca de 3 milhões e 100 mil ingressos. E a faixa 4 disponibiliza apenas 300 mil, 10% desses ingressos. A faixa 3 sequer existe uma informação oficial por parte da FIFA sobre isso. E nós estamos muito indignados com a posição do governo federal até então, porque é uma posição muito dúbia, seja diretamente na relação com a secretária-geral, com o ministro Gilberto Carvalho, seja na liderança do governo na Câmara com o deputado Vacareza. As opiniões são opiniões muito vagas. Então, a gente espera que quem luta, de fato, para ampliar direitos no país, para defender a juventude e o povo brasileiro, que tenha opiniões mais firmes no Congresso Nacional em defesa dos estudantes, né, que são hoje cerca de 65 milhões de pessoas que estudam nesses 3 níveis de ensino, e hoje vem um governo que não atua na defesa da nossa juventude em relação à Copa do Mundo. Sim. Nós somos, Heródoto, de uma opinião de que não existe uma briga entre a FIFA e o Brasil, porque isso seria aumentar demais a FIFA e diminuir demais o Brasil. Mas o Congresso Nacional, sem dúvida alguma, e o governo deve isso à sua população, à sua juventude, é o espaço de colocar os interesses do povo brasileiro acima dos interesses dos patrocinadores da Copa do Mundo, que é um dos motivos dessa polêmica em relação às bebidas alcoólicas. Entendo. Então, ontem no Twitter, a campanha Fora Valk, por um chute no traseiro do Valk, alcançou o Top Trends. Nós estamos nessa mobilização, mas entendemos que os interesses que giram em torno da Copa do Mundo são convergentes, para que haja um grande evento e que o povo brasileiro e o nosso país saiam mais fortes dessa Copa do Mundo, dando exemplos de alegria e de futebol para o mundo inteiro e aproveitando as possibilidades de desenvolvimento de democracia que a Copa nos oferece e que não estão garantidas. Dúvida. Daniel, muito obrigado pela sua participação conosco. Está o Daniel, presidente da União Nacional dos Estudantes. Muito obrigado pela participação conosco, para que a gente possa entender um pouco melhor, então, a maneira pela qual a Copa do Mundo está sendo organizada no nosso país. Daniel, um abraço, obrigado.